em diante. A palavra de Deus diz assim: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Somente até aqui, podeis assentar, ficar à vontade. Hoje eu ia trazer outra palavra, outro ensino, mas Deus trouxe essa palavra no meu coração hoje. Então fica bastante atento. Deus, Ele fala como Ele quer. Ele vai usar alguém nesse lugar, no louvor, vai usar alguém na adoração, na palavra, vai marcar corações. Nessa passagem aqui, Deus, Ele nos traz um ensinamento muito importante sobre o perdão. Aqui tem um ensinamento muito importante. Jesus Cristo estava ali rendido na cruz do Calvário. Ele estava ali como se ele tivesse sem condições de fazer alguma coisa para alguém. Ele estava ali naquela condição de zombaria das pessoas, de insulto das pessoas. A coroa que era para ser uma coroa de rei, era uma coroa de espinhos, falando: você, o Senhor é rei, então toma a sua coroa de rei. Zombando dele, colocando ele com uma coroa de espinhos. Naquele momento ali, ele sendo rei dos judeus, ou sendo Messias, aquele que havia de vir para cumprir todas as profecias, o libertador de Israel, como as profecias anunciavam que ele seria, ele estava ali rendido, de braços abertos ali, sendo exposto ao vitupério. Vitupério significa vergonha, significa colocando ele na condição ali do pior dos malfeitores naquele momento. Ele estava ali sendo condenado por um crime que ele não cometeu. Ele estava ali sendo injustiçado, mas ele estava sendo mostrado para todas as nações que ele era um dos piores criminosos na face da terra. Tentaram manchar a imagem de Jesus, tentaram manchar a história de Jesus, tentaram colocar para ele um crime que ele não cometeu, tentaram trazer uma acusação falsa para trazer a ele a condenação. Mas quando eles estavam fazendo isso, Jesus, como a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 53, que ele foi como a ovelha muda para o matadouro. Ele não respondia às afrontas, ele ficava calado. No momento que aquele criminoso falou: se tu és o rei dos judeus, tira-nos daqui. Aleluia. Jesus não respondeu nada. Naquele momento ali, em silêncio, ele estava cumprindo o que tinha que ser feito. Aleluia. Às vezes, irmãos, o silêncio de Deus é o cumprimento do que tem que ser feito para a sua vida. Enquanto aquele homem estava ali tentando arrumar um jeito de sair da cruz, de sair daquilo que Deus tinha colocado para ele passar ali, enquanto ele estava fugindo de reconhecer os seus erros, os seus pecados, querendo uma solução para aquilo se
tornar bênção para ele, da maneira que ele queria, Jesus Cristo ele estava cumprindo a palavra do Senhor, consumando o que a palavra do Senhor diz. E aí ele deixou de receber a salvação porque ele não entendeu o que Jesus estava fazendo. Ele desprezou o sacrifício de Jesus naquele momento, a história de Jesus. Ele não reconheceu Jesus Cristo na maior obra que ele estava fazendo na face da terra. O próprio apóstolo Pedro, quando foi indagado, quando ele estava ali para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco, olha o que Jesus falou para ele. João capítulo 18, versículo 11. Vamos estar lendo para vocês entenderem como Deus ele está falando conosco hoje. João capítulo 18, versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? E aí, quando a gente vai investigar na Bíblia, outro testemunho de Mateus vai falar mais detalhadamente o que aconteceu quando Pedro quis tirar a espada e quis fazer justiça com as próprias mãos e não entendia a forma de Jesus fazer justiça. Como Jesus já tinha preparado Pedro. Pedro ele chegou: de modo algum o Senhor pode ir para Jerusalém. E aí Jesus falou: arreda-te de mim, afasta-te de mim, para trás de mim, Satanás. Aleluia. Porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas somente das coisas daqui da terra. Repreendeu Pedro, falando: eu tenho que ir lá para Jerusalém, eu tenho que cumprir o propósito que Deus colocou para eu cumprir. E aí, mais outra palavra para frente, o próprio Jesus fala para Pedro: Satanás pediu para te cirandar, Pedro, mas eu orei ao Pai por você, para que você não desfaleça quando isso acontecer. Aleluia. Jesus ele intercedeu para Pedro, porque ele sabia que a intenção de Pedro era boa, mas da maneira errada. Se a gente quiser servir a Deus do nosso jeito, vai dar errado as coisas. Se a gente não entender quando Deus está agindo, vai dar errado as coisas para a nossa vida. O silêncio de Deus fala conosco, o silêncio de Deus nos ensina, o silêncio de Deus nos disciplina. O não de Deus traz para a gente coisas boas. A falta das coisas traz para a gente o amadurecimento para suportar no momento da escassez o que tem que ser suportado. E às vezes a gente só reconhece Deus quando Ele está abençoando, quando Ele está operando algo para nossas vidas. Mas Deus ele está falando comigo e com você. Na cruz do Calvário, quando Ele estava imóvel ali, com as mãos estendidas, como o próprio da humanidade, Ele estava salvando a humanidade em espírito e verdade. O sacrifício de Jesus Cristo ali é o poder de Deus, a loucura da pregação, aleluia, da cruz de Cristo ali, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No momento que Jesus falar para você: larga o pecado, esse vai ser o poder de Deus para você receber a salvação. No momento que Deus te disciplinar, falar não para você, é o momento que Ele está tirando de você o que vai te matar, que vai tirar de você a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 49 ao 54. Deus, fala Deus. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 49 ao 54. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: eu te saúdo, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Versículo 51, Mateus capítulo 26, versículo 51. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha.
Então Jesus lhe disse: embaina a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e Ele me daria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Aleluia! Naquele momento ali, Jesus deixou claro, Ele falou: eu estou aqui, se eu pedisse para o Pai me tirar dessa situação, Ele mandaria 12 legiões de anjos, como se Ele estivesse falando: para cada apóstolo de vocês eu tenho uma legião de anjos para me salvar, para cada tribo de Israel eu tenho uma legião de anjos à minha disposição para tirar eu dessa situação aqui, mas eu sou o general dos generais, eu estou aqui para fazer o que o meu Pai pediu para fazer, para liderar vocês a respeito da obediência à palavra do Senhor, a respeito da humildade de servir ao próximo com a própria vida. Jesus, Ele fez isso, e Ele falou: a maior prova de amor que vocês podem dar para o vosso próximo, para o seu próximo, é dar a vida por eles. Agora, mais do que isso, não para o seu próximo ou para o seu amigo, mas para o seu inimigo. Jesus provou o seu amor dando a sua vida pelos seus inimigos. Aqui, capítulo 22 de Lucas, versículo 49 e 50, ele vai falar da mesma passagem para testemunhar também do que aconteceu. Lucas capítulo 22, versículo 49 e 50. Vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E aí Jesus, Ele deixa claro. Um faz a ferida e Jesus vai lá e fala: desse jeito, você está fazendo do jeito errado, você está tentando fazer a obra do jeito errado. Não é para ferir as pessoas, não é para ferir as pessoas que estão querendo fazer coisas erradas, mas é para ajudá-las às coisas de Deus. E Ele tirou ali a ferida que o Pedro fez naquele homem. E aí vamos voltar lá para a cruz. Jesus estava ali como o próprio das pessoas. E Ele está falando conosco: você me aceita na minha condição de aquele que foi para a cruz, aquele que morreu por vossos pecados, por vossas iniquidades? Você me aceita nessa condição? Porque eu estive ali na cruz para isso. Eu estive ali na cruz para perdão de pecados. Eu estive ali na cruz para remissão de pecados. E ali aquele homem criminoso que estava do lado de Jesus, ele olhou e não reconheceu Jesus como aquele que poderia fazer algo por ele, da forma que tinha que ser feita, que era morrendo na cruz do Calvário. Ele quis ganhar a sua vida aqui nessa terra. E a palavra de Deus diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aquele outro criminoso que estava ali, ele cometeu pecado, ele fez o que era errado, mas no último momento ele olhou e falou: aquele ali eu conheço, ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Aquele ali eu conheço, ele é o Rei dos Reis. Aquele ali é o que foi mandado aqui para a terra para ajudar a humanidade. Aquele ali eu sei que ele tem um reino, ele veio de um lugar muito especial, tem uma cidade preparada, as promessas de Deus são verdadeiras, como o próprio Jesus falou. João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for preparar-vos lugar e voltar, vou levar vocês para onde eu estiver, estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Aí ele reconheceu, falou: esse é o Rei dos Reis, esse tem uma morada eterna, esse tem uma cidade santa, ele tem um reino lá. E ele falou para ele: lembra-te de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Aí Jesus, no mesmo momento, ele deixou o silêncio e falou: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Eita, aleluia. Você sabe como é que você chama o silêncio? Quebra o silêncio de Deus para a sua vida é quando você aceita como Jesus está trabalhando na sua vida. Glória a Deus. Hoje a irmã Noemi está de parabéns, porque ela veio cá na frente e adorou o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo passando o que ela está passando, mesmo sofrendo como ela está sofrendo, ela fez o que é certo para fazer. Aleluia. No momento de crise, irmãos, adora o Senhor. No momento de dificuldade, não abra sua boca para falar coisas ruins. Lembra-te do Senhor também nos momentos ruins. Esteja com Ele na cruz do Calvário. Esteja com Ele ali calado, suportando a dor da cruz do Calvário. Esteja com Ele, diz o Senhor nesse lugar. Eu vou chamar pessoas desse lugar. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus chamando pessoas desse lugar a estar na cruz junto com Ele. Em silêncio ali, suportando a dor, suportando as afrontas, suportando a prova que Deus colocou na sua vida também. Vai para a cruz com Jesus Cristo, que você vai reinar junto com Ele também, diz o Senhor nesse lugar. Essa é a promessa que nós temos. Glória a Deus. Se nós formos crucificados com Cristo, também seremos ressuscitados com Ele na sua vinda. E aí, irmãos, duas situações diferentes. Todos dois cometeram pecado. Um foi perdoado, recebeu a salvação e foi salvo pelo mesmo crime. O outro não foi perdoado porque não soube aproveitar a oportunidade de pedir perdão e reconhecer Jesus na cruz do Calvário. E agora eu vou falar de outra situação. Daqueles que estavam crucificando Jesus, dos centuriões que estavam ali, dos algozes que estavam ali crucificando Jesus. Se fosse olhar com um olhar humano, como o Betzel estava ali dentro da cadeia, o carcereiro estava ali de fora, na posição de autoridade, na posição de aquele que estava salvo, daquele que estava seguro, daquele que estava certo. E aqueles que estavam ali na cruz errados, mas o centurião estava ali com a oportunidade também de reconhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e às vezes saiu do coração dele a oportunidade. Naquele momento ali, o que estava tendo a oportunidade estava batendo no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que estava tendo a oportunidade de salvação estava ferindo o próprio Rei do Senhor. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que estava ali, igreja, recebendo a oportunidade, estava ferindo, estava machucando, estava maltratando, o que poderia tirá-lo da condenação eterna. Meu Deus. E aí eu te falo mais do que isso. Nós vamos ver a palavra de Deus agora. Mateus capítulo 6, versículo 15. Mateus capítulo 6, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Jesus estava na cruz. Um foi condenado porque não soube reconhecê-lo na cruz. Um soube reconhecê-lo, pediu perdão, foi perdoado. Tinha ali o capataz, aquele centurião que estava fazendo as coisas, não reconheceu, mas estava ferindo o que estava ajudando. Tinha pessoas ali que estavam olhando e falando: eu não perdoo ele, porque ele cometeu crime. Eu não perdoo ele porque ele me machucou. Eu não perdoo ele porque ele me fez mal.
E aí o criminoso recebe perdão e será salvo, e aquele que sofreu o dano, que a família foi prejudicada, porque às vezes ele tirou a vida do filho, às vezes ele prejudicou a família, porque não liberou perdão, vai ser condenado. Aleluia, glória a Deus. O que está dentro da cadeia, o que está dentro do presídio, recebe perdão, porque arrependeu dos seus pecados, porque pediu perdão, e a família que foi prejudicada com o crime, não libera perdão e não é salva, porque não soube entender o que Deus queria falar com eles, para perdoar. Deus, aleluia. Para liberar o perdão, para tirar do coração o mal, tirar a angústia, o fel de amargura, o rancor, a mágoa. Tem muitas pessoas dentro da igreja que vai ser condenado porque não sabe o que é o perdão, não sabe liberar perdão, tem o coração machucado, magoado. E aí o próprio Jesus está falando conosco. Qual que você vai ser nessa história? Você vai ser o criminoso que reconheceu que realmente você precisa do perdão de Cristo, realmente você precisa da ajuda de Cristo na sua situação? Você vai ser aquele que vai agredir Jesus dentro da igreja, agredir as coisas do Senhor, agredir a obra do Senhor? Ou você vai ser aquela pessoa que vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ser salvo, eu preciso ser salvo, eu não posso ficar mais nessa vida, eu quero ser crucificado, eu quero parar com o pecado, eu quero ir para a cruz, me crucifica junto com o Senhor, eu quero parar de fazer o que eu estou fazendo de errado, eu não vou mais continuar nesse erro, eu reconheço que é agora a chance que eu tenho. Não tem como você esperar, não tem como você deixar passar a oportunidade, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer com a sua vida, pode ser tarde demais. É hoje que Deus te chama. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Aleluia, meu Deus, eu creio. Convido a Samira a cantar um louvor. Gabriel, prepara um louvor para ela aí, que ela separar. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei como isso está acontecendo, eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: eu sei que Jesus Cristo é o mesmo. Às vezes você está querendo que Ele te tire dessa situação, mas Deus Ele está te falando: você tem condição de ser crucificado junto com Jesus agora? Você tem condição de estar na presença do Senhor agora e pedir: Senhor, me crucifica junto com o Senhor, me leva para a cruz junto com o Senhor. Eu suporto a aflição de ser crucificado junto com o Senhor. Eu suporto essa prova que o Senhor tem que colocar para eu passar em silêncio. Eu suporto que tem que ser em silêncio para que o Senhor venha reinar na minha vida, venha fazer sua vontade na minha vida. E aí Deus, Ele está te ouvindo, Ele está sondando seu coração. Aleluia. Aleluia. É real, a palavra de Deus diz: existe o céu, existe o inferno. A palavra de Deus diz: existe anjos poderosos batalhando a nosso favor nesse lugar para você conseguir a salvação. Existe também demônios que tentam pelejar contra a sua vida para te tirar a salvação. Existe hoje ministros do Evangelho feitos como labaredas de fogo. Mas a palavra de Deus diz: não fez ele como ministros labaredas de fogo, aleluia, para apedrejar o seu favor, incendiados pelo Espírito Santo de Deus, para falar a palavra com ousadia, para falar a palavra com intrepidez, para falar no seu coração: aceita Jesus hoje, agora, aleluia, reconcilia com o Senhor hoje. Ele está te chamando, Deus está te chamando, Ele está falando para você: hoje o seu tempo, aceitando a salvação, aleluia, aleluia. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, aleluia. Tem minutos hoje que Deus quer te levar para as portas do reino celestial hoje. Não deixa nada te atrapalhar, não deixa nada tirar sua concentração nesse lugar. Deixa Deus te tomar, deixa Deus te levar às portas celestiais essa noite. Ele vai lá caçar. Abandona este Deus e joga abaixo o Espírito Santo, toda hoste espiritual da maldade.